Olá todo mundo, nós estamos começando uma live na Clínica Femcare, juntamente com a Michele, psicóloga, terapeuta sexual, e com a Vani, fisioterapeuta, e vamos conversar hoje de um assunto bastante interessante que vai ser o vaginismo. Então nós vamos começar a esperar as meninas entrarem primeiro, para que a gente possa começar a conversar desse assunto que é tão enigmático. Então a gente está com 1 minutinho de antecedência. Eu vou convidar todo mundo a mandar perguntas. A gente já tem uma lista de perguntas aqui registradas nas caixinhas de perguntas que a gente soltou esses dias, mas são todas super convidadas a colocar casos, dúvidas, porque é um assunto que é um tabu. A gente sabe que é uma quantidade enorme de mulheres que sofrem com o vaginismo. A gente vai explicar direitinho o que é tudo isso e a gente vai tentar desmistificar o problema, reconhecendo que nem sempre é fácil conversar com o ginecologista sobre vaginismo. Então eu vou esperar só a Michele entrar. Deixa eu só dar uma olhadinha se por acaso ela já entrou aqui. Sim, a Michele já entrou, então vamos fazer um convite para a Michele participar aqui com a gente. Só um minutinho. Pronto. Vamos um pouquinho até chegar lá para ela aceitar. E ela já vai participar com a gente. E ao término dessa... Oi, Michele. Oi, tudo bom, Flá? Tudo jóia? Tá dando para você me ver bem, me ouvir bem? Tô te ouvindo bem, eu não tô te vendo. Eu só tô tentando ver o que tá acontecendo aqui também, porque nem eu tô me vendo. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui com o vídeo. Ah, agora acho que tá Agora sim. Pronto, maravilha. Então, estava começando a colocar para as pessoas, agora são 5 horas em ponto, e agradecendo a participação de quem estiver nos ouvindo, e falando que a gente decidiu conversar sobre esse tema, que é um baita de um tabu. Eu vou contar um pouquinho do tema, vou falar um pouquinho do porquê que a gente está fazendo tudo isso, e aí eu peço que você vá contribuindo aí também, porque a gente vai fazer na forma de um bate-papo. Afinal das contas, nós estamos num feriado, né? A gente tem que relaxar e aproveitar essa oportunidade e a audiência das pessoas que estiverem até mais tranquilas, sem outros grandes compromissos, para conversar com a gente hoje. Exatamente. Então, um bate-papo leve de dia de feriado, mas agradecendo todo mundo que está aí conectado com a gente hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Então, vamos começar mais ou menos posicionando o problema. O vaginismo, esse nome, esse termo vaginismo, é um termo um pouco mais antigo. Hoje em dia a gente sabe que a ciência trata com um outro nome, que é transtorno da dor gênito-pélvica barra penetração. O nome ficou mais complicado para um problema que já era complicado. Mas, teoricamente, a gente está falando exatamente da mesma coisa. Mas aqui na live nós vamos falar de vaginismo mesmo, porque o termo acaba sendo mais prático e facilita o entendimento das nossas pessoas que estiverem nos ouvindo, né? Então, a respeito do vaginismo, o que a gente já tem sabido, consagrado e tudo mais? A gente sabe que é uma doença frequente. Então, para ter uma ideia, mais ou menos 0,5 a 1% da população feminina geral sofre de vaginismo. Isso já é uma porcentagem enorme. Imagina só, a cada 100 mulheres que passam por nós, mesmo sem ninguém se queixar a respeito, uma dessas mulheres tem o vaginismo. Quando a gente está falando de população específica, por exemplo, que nos procure com alguma dificuldade sexual ou uma pessoa que tem uma outra queixa sexual que nem seja especificamente o vaginismo, essa incidência, essa cifra, essa taxa aumenta, chegando a mais ou menos 5 a 17% das mulheres que têm algum problema sexual. E a gente tem que lembrar que o vaginismo não é exclusivo. Então, ele pode estar associado ou pode ocorrer concomitantemente com outras disfunções sexuais. Então, para isso, eu queria que a gente falasse um pouquinho, Michele, que eu vou até abrir para você se apresentar. Depois eu me apresento, daqui a pouquinho de novo. Mas para a gente falar, então, um pouquinho das outras disfunções sexuais. Já que a gente vai falar de um painel de disfunções, que a gente possa mais ou menos pontuar para elas. Eu vou passar a palavra para você, para a gente não ficar se atropelando.
E aí depois eu faço a minha apresentação logo na sequência. Perfeito. Então, gente, para quem já está aqui com a gente, para quem está chegando agora, acho que a Flávia falou no início, eu sou Michele Sampaio, eu sou psicóloga, sou terapeuta sexual, e a gente vai estar aqui agora falando sobre vaginismo, mas também falando de todas as disfunções sexuais, né, Flá? As disfunções sexuais femininas, né? Então, quando a gente pensa, a gente pode ter uma gama de disfunções, né? E eu acho que até contextualizando um pouquinho, só rapidinho, tipo, o que que é a disfunção, né? Que a pessoa fica, ah, mas é uma doença, não é? Como é que, né? O que acontece. Então a gente fala que a gente tem aquele ciclo da resposta sexual, né? Então o que é esperado que aconteça, né, numa relação sexual, num momento sexual bem sucedido, né, que seria a gente ter desejo, a gente se excitar, a gente ter orgasmo, e a gente fala que é um não funcionamento, se a gente puder, né, colocar entre aspas, né, ou seja, seria um sintoma em alguma etapa desse ciclo, né, e aí a gente vai estar falando de disfunção sexual. Né? O vaginismo, pegando o termo que a gente está tratando aqui, porque eu acho que é o nome realmente que todas as nossas pacientes usam, né? E normalmente quando vai buscar ainda no Google, ainda o pessoal está usando o termo vaginismo, né? A principal queixa, às vezes, é mais tipo, o que que acontece que eu não consigo ter uma relação, né? Exato. Que eu acho que para a gente contextualizar isso vai ser tanto dor ou a impossibilidade da penetração. E quando a gente estava falando das fases do ciclo, o mais interessante de pensar é que o vaginismo ele pode acontecer em qualquer uma delas, né? Exatamente. Então, tem as pacientes que elas falam que elas conseguem entrar numa relação sexual, então às vezes conseguem perceber que tem desejo, se excitam e não conseguem caminhar para a penetração. E tem as outras que já não conseguem nem ter esse contato, né? Ou seja, tem um bloqueio um pouquinho mais atrás. E aí, quando a gente está falando de bloqueio, a gente começa a falar das questões psicológicas, né? Então, o que é que bloqueia? E é o que, na verdade, a gente vai tentar explicar hoje. O que, que pode acontecer? Então, para quem não tem a menor ideia do que exatamente é o vaginismo, se a gente for levar para um termo leigo absoluto, é aquela mulher que não consegue ter nenhuma forma de penetração na cavidade vaginal. Então, ela não consegue, por exemplo, ter uma relação sexual com penetração. Ela também não consegue se submeter a um exame ginecológico. Ela fala como se tivesse uma parede, um muro. Fala, não tem jeito, não entra nada. Esse é o quadro do que a gente está falando. Claramente, existem graus desse vaginismo. Então, não é todo mundo que vai ter a mesma dificuldade. E para uma determinada mulher, para a mesma mulher, essa dificuldade também pode oscilar durante a vida. Então, em alguns momentos, ela conseguia mais coisas, em outros momentos, menos coisas. E claramente, a questão psicológica está profundamente relacionada com o que a gente está falando. E esse é o motivo principal do porquê a Michele está aqui. Então, eu falei que eu ia me apresentar, por que a gente, vocês vão ter que entender por que nós estamos fazendo esse bate-papo multiprofissional e juntas. Então, meu nome é Flávia Fairbanks, muita gente me conhece, outras tantas não. Eu sou ginecologista aqui em São Paulo e eu trabalho como ginecologista junto com a Michele e com a... Desculpem porque está oscilando aqui. Então, eu vou colocar para vocês que a gente vai fazer parte de uma equipe multiprofissional. Então, eu, ginecologista, a Michele, psicóloga, e a Vani, que é a nossa fisioterapeuta, trabalhamos no projeto de estudos de sexualidade humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Lá que nós nos conhecemos, começamos a trabalhar sob supervisão da professora Carmita Ábido, que até hoje coordena esse programa. E, além disso, o que a gente faz de interessante? A gente tem o nosso atendimento às pacientes privadas também fora do ambiente do Hospital das Clínicas e montamos um grupo, que nós temos muito orgulho de anunciar aqui para vocês, né? Já tínhamos anunciado na nossa live anterior, que vai ser justamente focado num tratamento multiprofissional das disfunções sexuais femininas aqui em São Paulo. É um modelo novo para o Brasil, que ainda não tem aqui, pelo menos não tem o nosso conhecimento. A gente até deu uma busca e não encontramos nenhum serviço especializado focado na disfunção sexual feminina. E a gente está se propondo, por isso, começamos a fazer essa divulgação de conhecimento junto às mulheres, com grande prazer aí, que vocês podem até divulgar depois também quem estiver assistindo, porque se você conhecer alguém que tem um problema sexual, fala, nossa, aquela pessoa sempre se queixou e nunca soube onde procurar, a gente tem essa possibilidade também. Então, Michele, eu acho que eu vou contextualizar só um pouquinho a questão do vaginismo e aí eu vou abrir para você, porque a sua parte é a riqueza máxima aí, do que a gente vai falar.
Tá. O que acontece, pessoal? Então a gente já entendeu. É aquela mulher que tem uma dificuldade muito grande na penetração da cavidade vaginal, quer seja na relação, quer seja no exame físico, quer seja na autoerotização ou masturbação, não consegue. Grande parte das vezes, o que não consegue? É uma contratura muscular involuntária que acontece lá embaixo no assoalho pélvico. Os músculos do assoalho pélvico travam, literalmente formam uma barreira. Agora, a mulher tem consciência disso? Muitas vezes não. Às vezes o cérebro está dando uma ordem, tipo, tem que relaxar, mas lá embaixo as coisas não acontecem. Então, da onde vem essas travas todas, é que a Michelle vai conversar um pouquinho com a gente. A causa básica do vaginismo, ela é uma causa que a gente chama multifatorial. São muitas causas. Eu não consigo falar que é uma causa única. Ah, o seu vaginismo é porque você teve isso. Mas grande parte das vezes a gente pode ter problemas ginecológicos associados que vão ser verificados, porque eles podem perpetuar o problema. Então, por exemplo, a pessoa já tem uma grande dificuldade e aí ela começa a ter muitos corrimentos ou ela tem uma infecção urinária que não trata de jeito nenhum, ela está sempre com um desconforto pélvico, infecção genital, infecção sexualmente transmissível, alguma coisa dessa. Isso prejudica, isso piora o quadro, não ajuda em absoluto e prejudica. Então é isso que vai ser visto e tratado. Então uma mulher com vaginismo, mesmo tendo toda a dificuldade de submeter-se ao exame ginecológico, ela precisa tentar fazê-lo. E pelo menos encontrar uma equipe, um profissional que entenda do problema, que não force a barra, né? A pessoa fala, eu nem vou porque eu acho que eu vou sair mais traumatizada. Não. Mas tem que ser visto se existe outra condição que esteja piorando o problema. Essa é a parte médica. Como eu falei, é um problema multifatorial. Então, a parte médica é uma, a parte hormonal vai ser vista também e tudo. E aí a gente vai entrar na parte psicológica, que eu vou deixar a Michelle agora deitar e rolar para conversar com vocês. E o tratamento para tudo isso, tá bom, tudo isso é um problema. E como é que trata? E aí a gente vai voltar a falar um pouquinho da parte médica, a parte psicológica e, para fechar com chave de ouro, a Vani vai falar da fisioterapia do assoalho pélvico, que é uma arma indispensável também em tudo isso. Então é por isso que ela vai participar com a gente no terço final da live. Então, Michelle, feita essa introdução, eu gostaria de passar a palavra para você conversar com elas da parte psicológica do vaginismo. Tá ótimo, gente. Então vamos lá. Acho que como a Flávia contextualizou, a gente vai tentar falar para vocês nesses 3 blocos, que eu acho que fica melhor organizado. Então a gente pensar nas possíveis causas e entendam que quando a gente está falando aqui, eu vou estar falando também de prevalência, né? Então não é isso, né? Você tem que ter isso ou você tem que ter aquilo. É um somatório de sintomas, de comportamentos que podem levar, né, ao vaginismo, podem potencializar o sintoma, né? Para depois a gente pensar no como tratar. Né? Que eu acho que todo mundo, ok, aquelas que já sabem que tem e estão conectando aqui com a gente. Eu tô vendo algumas seguidoras que já tinham mandado perguntas, assim, já sabendo que tem o vaginismo e aquela coisa, tá, e agora? Como é que eu trato? Né? Então é legal pra gente pensar. Tem um pessoal conectado aqui com a gente também, ginecologista do Rio de Janeiro, Catarina, psiquiatra de Recife, Renata do Rio. Meninas, vão mandando comentários aí, pitacos aí também na nossa conversa. Então, quando a gente está pensando dos aspectos psicológicos, eu acho que tem uma série de fatores, né? Uma das coisas que a gente vai levar muito em consideração é como foi o contato com a minha sexualidade, né? Então, qual foi esse processo de educação sexual ou educação em sexualidade que eu recebi? Eu recebi alguma coisa, né? O que o sexo significa para mim ou não? Né? Porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente ouviu lá no fundo, né, assim, que alguém falava lá pra gente, hoje em dia não faz nenhuma diferença, né? Ah, na hora que eu for transar, eu não tô lembrando da minha mãe falando que não podia, né? A gente pode não estar reconhecendo esse pensamento, mas esse pensamento pode estar ali dentro da nossa cabeça, né? E eu acho que você, Flávia, que também atende um público mais jovem, às vezes adolescente, também percebe que educação em sexualidade é algo que não acontece até hoje, né? Infelizmente, é muito bonito na teoria, mas não funciona na prática, ou funciona muito pouco, porque as pessoas ainda estão despreparadas para fazer essa educação na sexualidade, na maioria das vezes, né? Exatamente. Então é aquilo que às vezes a criança ou adolescente está vendo alguma coisa sobre sexualidade, né? Assim, que seja uma cena de sexo, novela na TV, e os pais não falam sobre aquilo, né? Simplesmente, sei lá, fica sem graça.
muda de canal e não conversa, né? Ou pior do que isso, né, Michele? Não respondem às perguntas, quebrando o elo de confiança. Isso a gente sabe que é muito grave, né? A pessoa, a criança ou o adolescente, sei lá, tá vendo de fato algum estímulo, ele pergunta o que é, o que se trata, meio que ele está querendo saber de fato o que é e ver a reação dos pais ou da família frente àquela situação. E ele não recebe a resposta. Então, aí a resposta vem de uma fonte, às vezes, não confiável e quebra o elo de ligação ou de confiança com a família. Isso é complicado, né? Exatamente, porque hoje em dia alguns pais têm a ideia de que como eles estão tendo acesso, como consegue procurar na internet, eu não preciso conversar sobre isso. Né? Mas tem as mulheres que falam, sabe aquela coisa assim, você tá com o filho, apareceu uma cena, muda o canal, e não falo sobre aquilo, sendo que de repente seria um momento pra gente conversar sobre isso na família, né? Então acho que educação sem sexualidade é o primeiro tema, né? Então aquilo que a gente ouviu como sexo talvez como uma coisa errada, né? Às vezes tem uma questão de, isso é meio sujo, não deve ser feito, né? Isso é feio, isso só pode ser feito depois que você casar, né? Então, assim, eu nunca posso ter a vivência da minha sexualidade, mas depois que eu casar, tem que ser super bem resolvida, né? Exatamente. Então, a gente fala que é uma chave que não vira de uma hora para outra. Não, né? Não é assim, né? Que dá um não é de uma hora. Né? Então, se a gente estivesse falando desses fatores, a educação no início é o primeiro passo. Né? Exatamente. Aquilo, deixa eu começar a falar sobre isso. Não adianta fingir que não está acontecendo. Né? De tampar o olho e nada tá acontecendo. Então a gente vai falar de educação em sexualidade, né? A gente já tem até alguns comentários, se você quiser ir ver. Você tá vendo aí os comentários? Tô vendo, né? Subiu um que eu não consegui ver falando dos dilatadores. Se você conseguir a gente vai falar dos dilatadores, na verdade, essa é a parte da física que vai ser super tratada, podem ficar tranquilos. A gente não pontuou, a gente tá com a ideia de fazer a live em 1 hora, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma previsão de quanto tempo a gente vai falar. Nós estamos com 15 minutos, pelo menos a parte da introdução já foi. Um dos comentários que está sendo colocado aqui, ainda nesse tópico da educação sexual, é em relação às novas séries que estão começando a falar e estão sendo bárbaras, realmente. Bárbaras! A Danta está explicando ou sugerindo o pessoal que tiver acesso ao Netflix. Essa série Nada Ortodoxa é fantástica, eu estou até assistindo também, é muito legal. E o Sex Education também tem bastante coisa a respeito. Eles estão tentando fazer de uma maneira mais light, mais acessível à população, mas de fato ela tem toda a razão. Vale a pena a gente ter acesso a outras fontes que tratem do problema e divulgar ao máximo, né? Exatamente, essa coisa de tratar a sexualidade de uma maneira mais leve, né? Então, quando a gente estava falando de fatores possíveis, gente, até perguntaram aqui, e o preconceito para buscar ajuda, né? Porque às vezes é um assunto, é tão tabu a sexualidade que a gente não conversava lá na infância e a gente não conversa hoje. Às vezes a gente não fala para o ginecologista, a gente não fala para uma amiga, né? Então, como é que eu vou buscar essa ajuda? Né? Até na internet, hoje em dia, vocês conseguem encontrar terapeutas sexuais, ginecologistas que trabalham com sexualidade. E a importância também do projeto que a gente tem, divulgando mais esse tratamento para as mulheres, né? Exatamente. Eu acho que é importante... Desculpa, Michele, eu acho que é importante a gente entender, primeira coisa, não é para se conformar com o quadro. Se você tiver o quadro, ou você conhecer alguém que tem, antigamente na época, sei lá, vamos falar do milênio passado, porque na verdade quem viveu no século passado era do milênio passado, existiam até casos de pessoas, não conseguiu consumar o casamento. Isso. Gente, nunca mais, nada mais era do que vaginismo, né? Então, as coisas não acontecem assim do nada. Então, hoje em dia, a gente tem que lembrar que não é mais para se conformar com isso. A gente tem técnicas e nós vamos ser bem claras aqui, a gente vai ficar, não vamos ficar só fosforilando, não. Nós vamos falar na prática do que a gente vai falar. Então, se você puder responder para a Suzana, Michele, olha, como lidar com o autopreconceito e procurar ajuda? Perfeito. Aí que ela falou do preconceito. A questão é, como a Flávia agora falou, tem tratamento, né? Sim. Não tem que ficar com a ideia de que isso só está acontecendo com você. Porque esse é um relato também muito constante. Eu sou a única mulher que tem isso. Né? E nessa hora, até buscar grupos, gente. No Facebook tem grupo de mulheres com vaginismo para vocês se perceberem identificadas com outras mulheres. Mais uma vez, a informação acerca do motivo e tratamento é importante que seja feito com uma equipe profissional. Mas a identificação de que outras mulheres também têm, isso dá um acolhimento muito grande. Isso é muito legal. Tá? Subiu um outro comentário agora, desculpa, eu não vi o nome, mas ela falando descobri tarde, descobri aos 30 anos, né? Não é tarde. Não é tarde. Isso é melhor pra...
A gente entende que você deve ter uma angústia muito grande de talvez não ter vivido a sua sexualidade, sua vida sexual da forma como você quis até hoje, mas com certeza ainda dá tempo, né? Então, só pra gente não perder Exato, só pra gente não perder a linha, quando a gente estava falando dos motivos, gente, então tem a questão da educação, religião muito rígida, né? Que eu acho que até no Nada Ortodoxa pontua um pouquinho isso, né? No Sex Education ele também traz alguns episódios, né? Às vezes a religião como uma forma de controlar como viver essa sexualidade. A mulher que não conhece o próprio corpo, né? Às vezes uma certa dificuldade em confiar no parceiro, em se entregar para essa parceria, né? Eu acho que isso também é importante para pensar. E tem também algo que é difícil, mas que é necessário pontuar, que algumas mulheres que foram vítimas de um abuso sexual também podem vir a apresentar. Porém, gente, isso não é uma regra. E isso eu acho que é legal a gente frisar. Porque eu tenho paciente que fala assim pra mim, eu vou ter que fazer uma hipnose, porque eu não tô lembrando de ter sido abusada, mas eu tenho que ter sido abusada para ter isso. Não, não precisa. Não precisa, tá? A Rê tá colocando aqui pra gente, né, como muitos pais, o entendimento de muitos pais na educação sexual acaba estimulando a sexualidade precocemente. Isso é super importante. Educação em sexualidade não estimula, gente, previne, né? Tem estudos que, inclusive, mostram que quanto maior a educação em sexualidade, maior a prevenção até do abuso infantil, que cai nisso que a gente está falando, de mulheres que, porventura, foram abusadas e apresentaram uma disfunção sexual na vida adulta, tá? Então, esse paradoxo é importante, de verdade. As pessoas têm que ficar confortáveis. Acesso à informação, todo mundo tem hoje em dia. Não é porque a família lidou com o assunto que está estimulando ou inibindo alguma coisa. Se a pessoa estiver curiosa, ela tem meios de ir atrás. Ela só está precisando reforçar a sua confiança no vínculo, no laço com quem ela acredita. Então, a educação sexual é fundamental, eu concordo integralmente. Então, a gente está falando isso da confiança, a confiança com o parceiro, poder conversar com a parceria, né? Mesmo para mulheres que, porventura, que quando se relacionam com outras mulheres, mas elas também querem fazer o uso de um brinquedo erótico e etc. e tal, e sentem a dificuldade na penetração. A gente não está aqui dizendo que vaginismo é só para mulher que tem relação heterossexual. Isso não é verdade. Em absoluto. Em absoluto. Né? E a gente vai pensar também nos graus de vaginismo, né, Flá? E aí eu acho que eu já vou trazer um pouquinho aqui de uma pergunta que surgiu pra gente, e aí para você também já ajudar aqui a responder. Tipo assim, o vaginismo, ele pode ser considerado se eu só não consigo a penetração em algumas posições? Então, na verdade, o vaginismo, para falar do vaginismo, você tem que ter alguns critérios. Então, a posição sexual não é um critério, mas é claro que pode acontecer vaginismo em algumas posições. Então, o que a gente tem que ter basicamente? Primeiro, aquela situação de que não tem condição de penetração, associado a medo, angústia, pavor, estresse, ansiedade, essas coisas. Então, é um quadro progressivo. Então, no começo, a pessoa acha estranho porque, nossa, não conseguiu. Na segunda vez, ela já está com o medo antecipatório. Eu estou com medo de não conseguir de novo. Na terceira vez, só de lembrar da situação, ela já tem uma sensação de ansiedade. E assim vai ficando cada vez mais complicado, de modo que chega um determinado momento que a vida da pessoa está sendo limitada por esse tipo de situação ou quadro desagradável. Então, a gente tem uma situação muito delicada, porque ela precisa ser abordada com cuidado e ela precisa ser tratada adequadamente. Então, não adianta... A gente tem muitos relatos, infelizmente, né? Então, aquela pessoa que falou que descobriu com 30 anos, achou que era tarde. A gente tem pacientes na pós-menopausa que descobrem. Porque daí fala assim, meu Deus, eu tive isso a vida inteira. Eu ia no ginecologista, ele só conseguia me examinar com um espéculo de virgem. Nem eu nunca entendi. Tem pacientes, quilos de pacientes que estão com problema para engravidar, porque na verdade elas não conseguem ter relação. Isso. Então é complicadíssimo. Fala assim, mas eu não consigo. Então essa questão da posição sexual é possível sim, mas fundamentalmente a gente tem que ver o porquê.
Será que essa posição sexual a que ela se refere remete a alguma lembrança, a algum trauma, alguma situação de estresse, de angústia? É isso que a gente tem que ir sempre atrás. Então, o quadro é um sinal, é uma fotografia, mas por trás dela tem muita coisa que precisa ser explorada, né? Perfeito. Quando a gente está falando da posição também, uma coisa para pensar, quando você falou de remeter a alguma situação ruim, ou como nós falamos anteriormente, um dos motivos é eu não estar totalmente confiante naquela relação que eu tô tendo, ou uma questão de autoestima, de autoimagem, como é que eu lido com o meu corpo. E aí, às vezes, isso vai tender a aparecer em posições que eu sinto que eu estou sendo mais olhada. Que eu tenho um contato visual maior, o que meu corpo está, de certa forma, mais exposto. Ali pode aparecer um pouco mais. Então, é legal ficar atento. Sem dúvida. A gente tem uma outra consideração que a Nanda mandou em relação a algum projeto de educação sexual, porque realmente ela coloca o vaginismo, quando comunicado ao paciente, é uma surpresa, né? A pessoa receber o quadro, o diagnóstico, às vezes é um impacto. Porque muitas das mulheres falam, tomara que não seja vaginismo. Aí você chega lá e fala, é. Então, aquilo pode levar a uma situação de desconforto, de frustração e tudo. Então, os projetos de educação sexual ainda são limitados, a gente reconhece, a gente sabe disso, mas é uma situação muito interessante da gente explorar. Nós que fazemos parte de um curso, inclusive, que é dado sob supervisão da professora Carmita Ábido, que é justamente um curso de especialização em sexualidade para profissionais da saúde, muitos dos nossos alunos se interessam pelo tema e justamente desejam depois buscar e fazer pesquisa para divulgar o conhecimento. Então, isso acaba sendo uma preocupação real dos profissionais da saúde, né? E importante, né, Flávia, que possa-se, às vezes, tomar a coragem, né? Como até no início alguém falou assim, do preconceito, da vergonha de procurar, né? Na verdade, o tratamento. Se seu ginecologista, porventura, não perguntou da sua vida sexual, porque tem alguns ginecologistas que às vezes não perguntam, fale. Aponta que você está tendo alguma coisa, né? Porque alguns comentários que chegaram aqui também pra gente, né, já enviados antes da nossa live, foram, mas eu cheguei a falar pro médico, o médico disse que não era nada. O médico falou que era só relaxar. O médico me mandou tomar uma taça de vinho, né? Sim. Então, infelizmente, a gente vai ver que essas recomendações aparecem, né? Não é isso, gente. Vinho pode ser gostoso, tomem se quiserem, mas não é para usar para forma de tratamento do vaginismo. Não é isso. Em absoluto. Eu estou tentando ir interagindo aí para a gente ir vendo as considerações. Então, a gente tem uma dúvida que até vou colocar em discussão. Eu acho que essa não tem, a gente já antecipa que não tem uma resposta específica a respeito do o que a gente acha do trabalho da pornografia feminina no tratamento do vaginismo. Eu acho que não precisa limitar a pornografia. Essa é a minha opinião, depois eu vou ouvir a Michelle. Eu acho que a gente precisa dar conhecimento. Então, anatomia, a gente vai explicar já já o fluxograma de como que a gente trabalha. Mas, assim, uma educação sexual que vai compor-se, né, de uma anatomia bem conhecida. A pessoa precisa conhecer. Afinal, onde é que está essa parede? Ela existe? Não, ela não existe. A gente sabe que não existe. Primeira dúvida maior para o pessoal saber, a pessoa chega no consultório ginecológico e fala assim, doutora, tem alguma coisa errada comigo. Porque a minha vagina não tem espaço. Ela é curta, ela é minúscula, ela não existe, eu tenho algum defeito. Bem fechada. Às vezes essas pessoas já foram até para a internet e viram outras doenças que não tem nada a ver com o vaginismo, que de fato são malformações, que a cavidade da vagina não funciona, não formou. E aí fala, acho que é isso que eu tenho. Daí você fala que não é e tudo mais. Então, a anatomia é importantíssimo. A fisiologia, como é que o teu corpo funciona, é super importante. Então, mas não essa questão de precisar se limitar à pornografia. Apesar de que todas as formas de expressão da sexualidade são válidas quando não causarem nenhum tipo de desconforto para a pessoa. Ela se sente bem daquele jeito? Ela gosta desse tipo de informação? Ou ela gostaria de se expor dessa maneira sem causar nenhum constrangimento pessoal? Então, ok, não tem problema nenhum. Pode, inclusive, ser uma forma de trabalho, sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Né? E aí, algumas até, a Beth brincou aqui, já me mandaram tomar vinho, tá vendo? Não é para tomar vinho como tratamento, gente, né? E algumas perguntaram, tem cura? Tem.
né? E mais do que cura, tem tratamento, né? Eu acho que é legal a gente falar isso, que eu acho que quando a gente usa o termo cura, né, Flá, a gente acaba associando muito a uma doença, Sim. né? E eu gosto de tratar aqui como uma dificuldade, Tem né? um É uma problema, não dificuldade, é um necessariamente uma problema. doença. Né? Isso. Então vamos tentar resolver isso. Como você falou, a gente pode ter graus, é claro, né? Então, às vezes, a paciente vai perceber uma dificuldade muito maior, não consigo ser examinada, não consigo nenhum tipo de penetração, ou consigo um certo grau, mas com dor, com desconforto, com dificuldade, né? E ainda assim pode ser o quadro de vaginismo, né? Então, uma pergunta que teve foi assim: ter uma aflição de penetrar o dedo, né? Ter aflição de penetrar o dedo pode ser vaginismo? Então, para a gente pensar, a aflição, eu acho que ela tá ligada, às vezes, em como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo. E aí Entendi. pega o link do comentário que você fez da sexualidade, até sobre a pornografia feminina, né? Sim. Eu poder entrar em contato com a minha sexualidade, com o meu corpo, até buscar um conteúdo erótico que me agrade, né? Isso também me ajuda a dessensibilizar. Às vezes a aflição de colocar o dedo não é porque eu sinto dor, mas é de eu me tocar. Tem paciente que fala, eu não consigo me tocar. Se outra pessoa me tocar, até tudo bem. E às vezes vem por causa dessa não autorização da vivência da sexualidade, né? Sim, a Quando de pessoa repente. traz a ideia de que aquilo não é certo. Exato, Ela já se construiu assim, né? E a gente tem exatamente. que tentar desmistificar. É, A gente está cheio de perguntas, Michelle. eu tô vendo, algumas eu tô acompanhando. Aqui, ó, uma pergunta também feita aqui pela Isabela, que a ginecologista dela passou antidepressivo. Se isso é normal, tá? O antidepressivo, ele é utilizado, e psiquiatras de plantão aí comentem pra gente, mas ele também é usado como um redutor da ansiedade, né? Sim. Então, se a paciente também tá com sintomas muito exacerbados dessa ansiedade, o antidepressivo ele vai ser um auxílio nesse tratamento, né, Flávia? Acho que seria legal você falar sobre como a gente já está meio que entrando em tratamento e em medicações para tratamento, talvez e o fluxograma, para a gente não se Isso. perder. Então, assim, ó, Pergunta e eu tenho pergunta aqui ainda. eu vou falar numa maneira geral, até daí eu já vou tentar responder no meio algumas questões que estão aqui que eu já fui dando uma olhada. Então, o que acontece? A pessoa chega com a dúvida, tipo assim, nossa, tem alguma coisa errada. Até então ela não sabe o que é. Ela procura um auxílio. No nosso país, na nossa cultura, é mais comum que ela chegue primeiro num médico, mas isso não é obrigatório. Ela poderia entrar por qualquer outra porta de profissional da saúde habilitado a lidar com medicina sexual. Mas vamos falar de Brasil, então ela chega no médico. Grande parte das mulheres num ginecologista. Chega no ginecologista e coloca o problema. Nesse momento, dependendo da situação e do vínculo que ela tiver com o profissional, isso é super importante, ela vai ter uma anamnese, ela vai ter uma conversa mais profunda sobre sexualidade, onde vão tentar sair elementos que mostrem se tem alguma pista do que está acontecendo. Isso é um modelo à parte. A gente pode ter outras portas, como a gente falou. No nosso serviço no Hospital das Clínicas, essa primeira conversa, essa primeira chegada, é feita uma triagem pelo psiquiatra. Então, a gente tem um outro modelo lá, até porque o nosso serviço fica dentro do Instituto de Psiquiatria da USP. Bom, feita essa primeira abordagem, o que a gente vai fazer na sequência? Ela vai passar por uma educação sexual. Então, ela vai ser convidada a participar de 5 encontros lá no HC. Quem coordena justamente é a Michelle, né? E com grande grau de satisfação do pessoal. Obrigada. O que acontece? Onde vão ser falados as principais características anatômicas da mulher e do homem. Muitas vezes as pessoas nessa altura não sabem o que é isso. A fisiologia, como é que o corpo funciona e como é que responde. Como que funciona uma resposta sexual? O que acontece no seu corpo quando acontece uma resposta sexual? E uma abordagem geral sobre as principais dificuldades ou disfunções sexuais que o casal possa vir a encontrar. Isso é a educação sexual, que o nosso sonho seria que as pessoas já tivessem isso de base. Isso fosse dado nas escolas, nas universidades e tudo. Mas, pasmem, nem mesmo na faculdade de medicina isso é dado para ninguém. E as residências de ginecologia e obstetrícia, pouquíssimas também tocam no assunto. Então, não é demérito nenhum a pessoa chegar nessa altura do campeonato sem saber do que se trata. Às vezes, profissionais da saúde também não fazem.
Saber a próxima etapa, a partir dali, o que a gente vai fazer? A gente vai encaminhar essa paciente para um tripé de atendimento, que aqui que é legal, que é por isso que nós estamos nós três juntas, a Vani vem daqui a pouquinho. Ela vai fazer a consulta ginecológica, lá no HC sou eu que coordeno essa parte, mas qualquer ginecologista seria hábil a fazer. O que eu faço nessa consulta ginecológica? Já respondendo um pouquinho das questões que eu vi. Eu vou procurar se tem evidências de alguma doença geral, porque afinal das contas sou médica, né? Então, problema de tireoide, problema de hormônio, problemas gerais da saúde, alguma outra doença, sei lá, um câncer oculto, qualquer coisa dessas. Problemas ginecológicos vão ser rastreados ou investigados. E aí perguntaram, endometriose, adenomiose, tudo isso pode acontecer e ser responsável por uma piora da dor pélvica, mas não é vaginismo, é uma coisa além, é uma coisa à parte. A gente fala um diagnóstico diferencial, tá? Então, perguntaram também de ardor, Flá. Isso, vamos falar tudo isso. Ardor na relação, tá? A gente tem, então o ginecologista vai ver o quadro geral, vai ver o quadro pélvico específico, com essas doenças que são mais internas, com adenomiose, endometriose, miomas, doença inflamatória pélvica, doenças sexualmente transmissíveis, o ardor vaginal, vulvovaginites, candidíase, tricomoníase, uma série de doenças que vão ser investigadas, e é isso que a gente faz lá, para ver o que está acontecendo. Em paralelo, essa paciente vai ser encaminhada para uma avaliação psicológica, que lá também a Michelle e outra gama de psicólogos recebem esses pacientes, que vão confirmar a questão psicológica presente, vão daí investigar os quadros psicológicos que a gente estava falando, que a Michelle já vai explicar um pouquinho melhor, e vão propor um tratamento que vai poder ser individual ou em grupo, na dependência do caso. E no terceiro braço, também em paralelo, essa paciente vai ser encaminhada para avaliação fisioterápica do assoalho pélvico, que vai ver que grau de contração e tudo isso que está acontecendo lá embaixo e o que pode ser feito. E esse modelo vai ser sujeito a um acompanhamento psiquiátrico permanente também, quando houver necessidade. Então, a gente tem psiquiatras que nos apoiam, mas tem mulheres que não precisam passar especificamente com os psiquiatras o tempo todo. Passam na triagem e passam quando for necessário durante esse período. E ao término de tudo isso, quando a gente alcança o sucesso terapêutico, que é elevadíssimo, a gente enche a boca para falar disso, é acima de 80% de sucesso, por isso que a gente quer muito que as pessoas insistam nesse tratamento, né? Então, o que é o sucesso terapêutico? É conseguir voltar a viver a sexualidade de uma maneira prazerosa, sem esses traumas, mitos, tabus, e grande parte das vezes com a aquisição da capacidade de penetração, se a paciente assim o desejar, né? Isso é importante. Então, Michelle, fala um pouquinho da parte psicológica, que eu acho que vai ser importante e deve ter um monte de dúvida que você já pode linkar. Tá joia. Tá, joia. Então, vamos lá. Eu acho que pra gente pensar na parte psicológica, e até a gente sendo mais objetivo aqui na nossa conversa, tá, gente? Às vezes não é uma coisa tão rápida, mas para vocês pensarem mais objetivo a questão do tratamento, né? O foco principal para vocês terem em mente num tratamento de vaginismo, eu sei que o que incomoda é porque eu tenho dor na hora da relação, ou eu não consigo ter a penetração. Mas o caminho psicológico que a gente vai fazer, ele é muito antes de chegar na penetração, de chegar na dor. Tá? Então, o que a gente vai olhar psicologicamente é como é que eu tô me relacionando com a minha sexualidade. E isso vai ser trabalhado em terapia, né? Como eu lido com a minha autoimagem. Então, as mulheres que não se olham, e daqui a pouco, no final da live, entra a Vani, que é a fisioterapeuta, falando do espelhinho, tipo, se olhem no espelhinho, conheçam seu corpo, conheçam sua genital, né? Saibam se tocar para conhecer, porque eu também preciso entender como é que eu gosto de ser tocada para eu contar para essa outra pessoa. Né? Então a gente vai trabalhar esses aspectos, porque o que a gente vai pensar? A penetração sem dor, gente, ela vai ser o final do tratamento. Ela é resultado de um tratamento bem sucedido. Ela não é o nosso objetivo principal, tá? Então o nosso objetivo inicial vai ser fortalecer essa sexualidade, esse bem-estar, tá? Desconstruir medos e tabus acerca da sexualidade, isso é super importante. Né? Fortalecer, que também foi uma pergunta que eu achei super interessante, é como abordar com a parceria que eu tenho essa dificuldade. Perfeito. Então, uma coisa para o tratamento é conversem, não tenham medo de falar.
E algumas perguntas também já vieram assim, tá, mas se eu não tô numa relação estável, eu conto antes ou depois do date que eu tô com um problema? Eu conto pra esse crush antes de encontrar ou conto só a hora que a coisa tá rolando? Não tem receita. Você vai ter que ver como você vai se sentir mais confortável. Se você quiser ir entrando na relação e a hora que você não conseguir, você sinaliza, tudo bem. Se você preferir falar antes, faça como você se sentir mais segura. O importante é você entender que você está entrando numa relação consensual, que você confia naquela pessoa e que a hora que você falar não, aquela pessoa vai parar. Então, sentir que tem uma confiança na relação, trabalhar a confiança também é super importante, tá? Outra coisa, erotismo e excitação. Se eu não tô totalmente excitada, se os meus pensamentos não estão no erótico, mas estão naquele medo antecipatório, será que vai doer? Será que eu vou conseguir? E se não der certo, será que esse relacionamento vai acabar? Tudo isso só piora. Então, tipo assim, eu falo assim, o erótico tá aqui, meu pensamento tá correndo pro outro lado, tá? Então, foco no erotismo, pensar no erotismo. E uma coisa também que eu acho que é bem legal a gente pensar, gente. Todas nós temos condição de ter uma relação sexual, um sexo, sim, mesmo sem penetração. Que eu acho que é uma pergunta sempre. Sexo sem penetração não é sexo. É, gente, é sexo sim, né? Dá para ter prazer, dá para ter troca de carinho, troca de carícias, né? Chegar ao orgasmo sim, e não obrigatoriamente ter a penetração. Então você entender que você pode se expondo a essas relações para você sentir confiança, aprender a sentir prazer, aprender a se comunicar e se fortalecendo eroticamente para num momento conseguir a penetração. Então, estar relaxada. Se a minha mente está preocupada, eu falo assim, a minha vagina também vai estar. Então, se eu tô com, como diz o povo, né, brincando assim, se minha mente está apertada de problemas, eu também vou estar apertada para uma penetração. Ué, É um você fica apertado reflexo. em cima, né? Embaixo e tudo, né? Exatamente, é um reflexo disso. Então, por isso que a contração aparece. Então, quanto mais relaxada, mais excitada, mais à vontade, é o caminho para a gente resolver o vaginismo. Perfeito. Bom, se a Vani estiver ouvindo a gente, acho que a gente já pode tentar daqui a pouco fazer um convite para ela. Isso, Mas, eu só vou bater um olhinho aqui só por perguntas isso, que das tinham nossas falado dúvidas pra anteriores. gente. Eu acho que tinham falado isso do parceiro que a gente falou, então, sabe, tentar ter transparência, contar até onde você consegue ir, né? Pedir esse apoio. Às vezes a parceria participar dos exercícios, e eu acho que é legal a Vani também abordar isso, que tem uma pergunta que ficou e que eu acho que são mais. Foi tudo do que eu falei de vamos pensar sobre. E a Vani vai deixar algumas dicas de o que dá pra gente ficar fazendo durante a quarentena, né? Os Perfeito. atendimentos psicológicos, ginecológicos, eles seguem online para quem está fazendo acompanhamento. Então, a gente está mantendo as Não pacientes em acompanhamento. interrompam para não Não voltar para interrompam. trás. Exatamente, Exatamente. né? E até uma paciente que falou assim, olha, eu já fiz o tratamento, mas depois eu fiquei muito tempo sem ter relação. Será que voltou? Né? Então, ainda que você não esteja tendo uma relação com uma outra pessoa, você pode aprender a se tocar, né? Seja com o uso de dilatadores, como falaram aqui, seja com o uso de um brinquedo erótico, né? Mas o principal é, se você trabalhou bem a sua cabeça, seu corpo vai responder, ainda que leve um tempinho para você ter novamente uma relação sexual. Perfeito, Michele. Tá joia? Bom, a gente vai fazer o seguinte: eu vou tentar convidar a Vani, deixa eu até ver se está aqui. E aí, no final, Manda mensagem pra gente se você tá conseguindo. Eu acho melhor ela mandar pra gente. pode ser, seria ótimo. Enquanto ela não manda, eu vou responder uma perguntinha que tem aqui. Em relação à menopausa, dor na relação tem a ver com baixa de libido? A gente já vai emendar até a pergunta. Com baixa hormonal? Ou será que talvez ela esteja na dúvida se ela pode ter começado a desenvolver um vaginismo na menopausa? Tudo isso é possível. Então, Sim. dor na relação, na pós-menopausa, se você nunca teve nenhum problema antes, a primeira causa a se pensar é a falta dos hormônios, levando à atrofia urogenital, a dificuldade, fica muito desconfortável, começa a raspar, incomodar, e aí o ato passa a ser desprazeroso, e aí você, não querendo se expor a uma coisa que causa dor e desconforto, vai começando a rarear as relações e tudo mais. Então, a gente pode desenvolver uma disfunção sexual a partir desse quadro. Mas, para essa situação, o tratamento é muito simples. Se você puder e for do consenso com seu ginecologista, repor hormônio vaginal local, que resolve super bem, associado à fisioterapia do assoalho pélvico. Será que existe alguém que desenvolve vaginismo na pós-menopausa? Sim, vaginismo não tem idade para começar.
Então, não é porque eu nunca teve que passar, porque de repente aconteceu alguma situação estressante o suficiente naquele momento ou próximo daquele momento que traz um cenário que possa desenvolver o vaginismo. Então, merece ser olhado também, tá? E a diminuição da libido em relação à menopausa é super característica por causa da falta do hormônio, mas por causa das situações da vida da pessoa nesse momento também. Que grande parte, às vezes, acaba sendo associado com um período onde ela já está, não está mais tão ativa do ponto de vista de maternidade. Então, grande parte dessas mulheres ou não tiveram filhos e não vão mais ter porque entraram na menopausa, ou então tiveram filhos, esses filhos não têm mais um grau de dependência tão grande, os desafios profissionais às vezes já não são mais tão intensos, a parceria já pode ter uma idade maior, não o parceiro em si, mas o tempo de relacionamento mais antigo, então as novidades não estão mais tão exuberantes, e tudo isso pode, associado com a falta dos hormônios, dificultar um pouquinho o cenário sexual. Mas para tudo também tem tratamento. É para isso que a gente está aqui, a gente se especializa tanto no assunto, para trazer saídas para tudo isso. Uma outra dúvida que apareceu aqui, se existe endometriose. Aliás, deixa eu ver. Pode ser confundido vaginismo com endometriose numa mulher de 18 anos? Sempre pode. E até porque uma causa é relacionada com a outra, né? Então, assim, uma mulher que tem muita dor na relação, por exemplo, por causa da endometriose, essas relações começam a ficar muito desconfortáveis, desencadeiam um quadro de tensão muscular pélvica que pode acabar sendo um grau de vaginismo leve até a moderado. É difícil uma pessoa que nunca teve nenhum vaginismo desenvolver um vaginismo severo de uma hora para outra, mas isso vai ser visto também com o profissional. Eu vou tentar ver se eu consigo puxar a Vani por aqui no convite. Eu vi só uma mensagem aqui, já para eu sair, para a Vani entrar. Me perguntaram aqui sobre o tratamento no SUS. O tratamento do SUS é o Prosex, que é o grupo que a gente faz parte, que é o Programa de Estudo de Sexualidade. Assim que eu desconectar, eu vou mandar por mensagem aqui o telefone do Prosex. Perfeito. Para quem perguntou, ele é um atendimento do SUS 100% gratuito, onde vocês vão ter a chance de passar com essas três profissionais, ginecologista, psicóloga, terapeuta sexual e fisioterapeuta. Então, eu mando por aqui, tá bom? E além da gente, uma equipe de excelência, não somos só nós lá no processo. Não, tem uma equipe de cerca de 20 profissionais. Isso. E assim, é um grupo fantástico que a gente mesmo recomenda. Eu mesma, se precisasse, gostaria de ser paciente do Eu procuraria lá, com certeza. Eu falo de boca cheia do trabalho que a gente faz por lá. Com certeza. Então, pensem sempre nisso, gente. Tranquilidade aqui na cabeça para tudo fluir. Se porventura alguém estiver conectado no meu Instagram, a partir de agora, conecta no da Clínica Femicare ou no da Physiocare, para vocês continuarem aqui com as orientações da fisioterapia. Bom, eu ainda não achei a Vani por aqui, para falar a verdade. Não? Você encontrou? Porque não, eu também estou acompanhando aqui e a gente não tinha visto. Ela estava com um problema de conexão que ela avisou para a gente agora há pouco. Não sei se ela conseguiu resolver. Van, se você estiver vendo a gente, por favor, já dá um oizinho aqui por mensagem para eu poder te chamar aqui na... Ah, ela está aqui. Já mandaram, vai ter que fazer outra live, só tem 15 minutos. Nossos alunos mandando beijos, ex-alunos. Vocês, alunos. Nós estamos com saudade de todos eles. Eu também. Então, deixa eu achar aqui para gente fazer o convite para a Vani. Peraí, deixa eu só ver se eu consigo aqui. Consegui, veja se ela consegue. Deixa eu só puxar aqui. E se ficou dúvida, gente, manda depois que a gente faz uma outra sobre o tema. Mandem sempre que vocês tiverem dúvidas. Não, agora estão entrando umas perguntas aqui. Eu não consigo fazer o convite para a Vani. Van, faz você, por favor, o convite para adicionar na live. Porque as perguntas estão entrando tantas aqui, na caixinha de perguntas, inclusive, que eu não estou conseguindo fazer o convite para você nessa altura. Rebeca, gineca linda. Saudade de você. Ai, que bom. Aí tem gente que tá adorando a live, a gente deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E mandem, gente, se ficou dúvida ou alguma coisa que a gente falou, se esclareceu mais ou se bagunçou mais a cabeça de vocês, mandem pra gente que a gente tá aqui para responder. Nossa ideia é falar de um jeito descomplicado, então a gente não ficou preso em usar termo técnico, é descomplicar para vocês entenderem o que tá acontecendo. Tá? Michelle, eu acho que para abrir a caixinha para eu fazer o convite para ela, você tem que sair, por isso que eu não tô conseguindo. Tá, então eu vou fazer. Não sem saudade, tá bom. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Assim que a Michelle desconectar, eu consigo puxar a Vani. Peraí, agora vai. Que a gente vai trazer a Vani pronto, mandando o convitinho para ela. Agora vai.
Agora deu. Muito bom, Van, deu certo. Bom, acho que você acompanhou aí com a gente. A gente já fez uma super introdução, já passeamos por tudo que precisa e agora ficou para você fechar com chave de ouro. O papel da fisioterapia do assoalho pélvico, principalmente com bons fisioterapeutas, né? Para que a gente consiga ter esse nível de excelência aí de resultados e tratamentos que a gente falou para as pessoas, que acontece em mais de 80%. São números do mundo, mas a gente tem os mesmos números aqui no Brasil. E a gente está fazendo um trabalho super legal, inclusive a gente vai fazer publicação agora, nós estamos trabalhando num projeto muito bacana. E ali eu tenho o maior prazer em passar a palavra para você. Ah, foi ótimo, estava acompanhando desde o começo e foi brilhante até a abordagem de vocês duas e da Michelle também. Essa parte do medo é super importante, principalmente quando a gente começa a abordar a parte física. Então, assim, eu vejo assim, até relatos, principalmente até no Prosex das pacientes, quando falam que eu vou abrir aquela portinha ali e que eu vou chamar a paciente, já entra um pânico, assim, já tem um receio e um medo, por conta principalmente dessa parte visual, porque a paciente vai deitar na maca, vai ser avaliada e ela não sabe o que espera pela frente. Então, assim, normalmente a abordagem é muito sutil no início, até porque assim, a gente tem que pensar em desprogramar principalmente essa memória da dor dessa paciente. Então, assim, a gente vem com uma abordagem muito delicada, com um tratamento, assim, a princípio, assim, logo de início, como essa abordagem já foi feita no cursinho das 5 sessões, que a Michelle até comentou, eu reforço um pouco esse conceito da anatomia, da fisiologia do aparelho reprodutor feminino, com modelos anatômicos, com slides, figura anatômica abordada para a paciente tocar, pegar, e explicar, desde assim, tipo orifício, introito vaginal, uretra, região anal, os músculos que serão abordados, aonde a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer. Eu ensino, assim, explico primeiro o que vai ser feito, todo o processo de acompanhamento, o que a gente vai abordar, até porque a paciente já tem esse receio de falar o que vem pela frente de novo e falar, puxa, eu vou deitar nessa maca, nunca vi essa pessoa na minha frente e já esperando o que pode vir a acontecer, né? Enfim, além dessa abordagem que a gente faz, de todo esse acompanhamento, a gente explora toda essa consciência corporal da paciente. Até porque a vulva, a vagina, é completamente... tem um mito, lógico, né? E assim, normalmente a gente percebe que é como se não fizesse parte do corpo dela. Então, assim... Sabe quando a gente começa a perceber isso? Eu sempre falo para as pacientes, de vez em quando eu, como ginecologista e obstetra no consultório, eu fico chocada com umas coisas, as pessoas que estão vindo vão se identificar. Quando a gente faz ultrassom e vê que uma menina, né, está se formando, na verdade, então dentro da barriga da mãe tem um fetinho feminino, a gente fica desesperada quando começam a ouvir os comentários. Ai, se tá de perninha fechada é porque é menininha. Ai, porque é linda, porque é recatada, tudo mais. Isso já é dentro do útero. Vai vendo onde a sociedade vai, né? Então, a gente tem as meninas pequenininhas que começam a mexer nos órgãos genitais, levam tapinha na mão, isso é feio, isso é horroroso, e não sei o que, isso é de gente que não presta, e assim por diante. Então, a mulher vai construindo essa imagem e depois quer chegar lá na frente e não ter nenhum problema com o assunto. É claro que não vai funcionar desse jeito, né? Exatamente. Então, assim, e é difícil isso, a gente pensar em desmistificar isso de uma coisa que foi construída da infância, da adolescência, da própria educação, né? Mas, assim, no contexto geral, os pacientes já vão preparadas até para tentar aceitar um pouco isso. E isso não vai ser em 5, 10 sessões. Isso é uma coisa que a gente vai construindo e a gente vai educando para a vida dessa paciente. E a gente tendo isso que a gente vai levando isso para a vida delas. Então, assim, a gente tem alguns recursos que a gente pode usar em consultório e normalmente, assim, até as sessões são feitas 1 ou 2 vezes por semana. E eu indico muito exercício para casa. Então, eu acho que é importante, por exemplo, a fisioterapia serve como uma ferramenta, mas eu falo que eu dou a ferramenta para as pacientes para elas fazerem isso em casa. Então, assim, a gente tem recursos desde a eletroterapia, que são eletrodos que a gente cola na superfície do assoalho pélvico e a gente emite eletroestimulação, que são os choquinhos, né, o vulgo choquinhos, e que a gente desensibiliza essa região. Então, assim, a gente trabalha para aliviar a dor, para relaxar a dor. E às vezes acontece de início de casos graves de vaginismo, da paciente quase nem permitir a colocação do eletrodo, porque incomoda. Mesmo que seja pelo lado de fora, né? Ela fica com medo lá de fora. Pois é.
Então, assim, aí você já começa a tentar pensar nessa dissociação, ou então você já começa a trabalhar não na região da vulva, você vai trabalhar nos adutores, você vai trabalhar na região glútea, no abdômen. Então, assim, a gente trabalha em superfícies externas, assim, né, mais distantes, até com o conceito da gente pensar em chegar na região. E aí, assim, aí a gente tem todo esse processo, esse trabalho. Normalmente o que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, que eu dou uma luvinha para paciente. Até porque assim, eu falo que a luva é até mais importante, porque às vezes assim, você pergunta, como é que você toma banho? Você lava? Nem sei. Tipo, eu lavo porque tem que lavar e é meio automático, nem percebe. Então, assim, às vezes até no chuveiro, você dá aquela orientação, tipo, faz uma abordagem diferente, né? Faça um toque mais minucioso, mais observatório, né? De você bem assim, tátil, para você sentir essa, né, essa percepção do local. E aí, em consultório, eu dou uma luva e vou juntamente com a paciente para tatear essa região, sabe? Assim, sentir essa exploração da região vulvar, região adutora, e ela perceber a tonicidade dessa musculatura. Porque uma coisa que é importante, assim, que as pacientes até relatam, até o que vocês comentaram, parece como se tivesse uma parede, tem um bloco, e não entra nada, e aquilo lá é oco. Então aí a gente vai tentar desmistificar, né? Então, até porque a gente mostra na anatomia, nessa região toda, para poder perceber que é um canal, são músculos que estão envolvidos, e esses músculos têm tensão. E normalmente o músculo tenso, ele não quer dizer que ele é um músculo forte. Até a gente desmistifica muito isso, né? Porque fala, puxa, a tensão da musculatura parece que ele é forte. Pelo contrário. Então, você imagina uma contratura de um torcicolo, por exemplo. Quando você vai palpar essa região do trapézio, você vai sentir que essa musculatura está tensa. E aí a gente tem esse trabalho todo para soltar essa musculatura através de massagens perineais, muito sutis, de novo abordando o conceito que assim eu intensifico muito isso, eu não deixo minha paciente sentir dor, até porque ela já vem com um quadro álgico, então assim a gente nem deixa pensar em sentir dor. Então assim a gente enfoca trabalhos bem sutis para desprogramar essa tensão muscular. E a hora que a gente consegue preparar essa musculatura, a gente vai evoluindo com alguns dilatadores de graduações diferentes. A gente começa com os menores e a gente vai com o objetivo até de alongar essa musculatura e da paciente conseguir perceber esse relaxamento. Então, a cada dilatador que a gente evolui, a gente vai percebendo e a paciente vai observando essa melhora gradativa, né? E vão ficando muito felizes, né? Elas chegam e falam, doutora, eu já tô no dilatador amarelo, agora eu já tô no cor-de-rosa, e assim vai. E a vantagem do trabalho interdisciplinar é importante, até porque quando tem os grupos que a gente vê que tem esses acompanhamentos, elas vão se falando entre elas, elas vão se comparando. Então, assim, isso é enriquecedor. E eu falo que assim, o trabalho da psicologia junto com a fisioterapia é fundamental. Então, impagável. Assim, não tem como, assim, você vê que a gente consegue resultados fantásticos, até porque o trabalho da psicologia envolve o trabalho de medo e ansiedade, que são duas coisas que limitam muito o trabalho da fisioterapia. Então, quando a gente consegue ter essa abordagem junta, de tentar aliviar um pouco esse conceito, tanto do medo quanto da ansiedade, porque às vezes fica assim, conseguiu, quando eu estou na metade de um dilatador, pronto, doutor, foi até o final, a gente conseguiu tudo. Então, sabe, aí a gente vai mostrando, vai tentando, ó, poxa, eu fui até a metade, mas já tá ótimo. Então, assim, na próxima sessão, daquela metade, a gente vai evoluir, vai até o final e vai indo, né? Então, assim, além dos dilatadores, que assim, que não é a vedete do trabalho, porque todo mundo só fala do dilatador, a gente tem a utilização do biofeedback, que é um recurso super bacana, que faz a paciente aprender a relaxar essa musculatura. Então, assim, que adianta a gente colocar um dilatador e ver que, por exemplo, tudo bem, evoluiu, na hora que eu tirar o dilatador, na sessão seguinte, provavelmente vai continuar a mesma coisa. Então, o que a gente precisa? Reeducar essa musculatura para que a paciente consiga perceber que ela está relaxando na hora que ela tem que saber que ela tem que relaxar. E aí ela tem que contrair na hora que ela tem que saber que ela tem que contrair. Então, isso é muito importante para todo esse processo nosso de evolução, né? Então, assim, eu digo que a gente consegue sim melhorar em 80%, 90% dos casos das pacientes, assim, na maioria das pacientes a gente tem resultados fantásticos, e eu adoro quando a gente chega na parte final que eu libero a paciente para atividade sexual. Então, porque assim, é lógico que é o momento que as pacientes assim ficam mais
sensíveis, sensibilizadas, até porque até oriento posição de coito, que é super importante, principalmente assim, em determinadas situações. A gente tem 1 minuto que vai cair, tá? Que a paciente tem o controle da posição. Então, isso é importante para que ela consiga ter essa consciência de relaxar na hora que tem que relaxar. E agora, Flávia? Assim... Não, e aí a gente vai ter que depois convidá-las para uma nova live só de tratamento de vaginismo, mas tudo bem. Mas eu acho que para a gente falar, o que a gente vai ter que fazer? Então, assim, é o tratamento multiprofissional, todo mundo trabalhando junto, a parte psicológica super importante, a físio junto com a gente, o ginecologista por trás junto com o psiquiatra na grande maioria das vezes. E a gente vai fazer uma live só para tratamento, que daí você vai estar convidadíssima para a gente conseguir aí, porque vai cair daqui a pouquinho, 20 segundos. Tá bom. Mas deixa as perguntas aqui que a gente vai respondendo também. Todas, prometemos. É que a gente se alonga porque o assunto é para uma tarde inteira. Mas a gente vai agradecer a presença de todo mundo e vai convidá-las para uma próxima que a gente divulga dentro em breve, tá bom?